Boa noite, meus irmãos. Vamos ler uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 6, dos versículos 14 até o capítulo 7, versículo 13. Um dos sentimentos que mais causam angústia, mais causam perplexidade, espécie na existência humana, é a falta de capacidade de muitas vezes compreendermos o sentido da vida, de sabermos os motivos pelos quais muitas vezes passamos por problemas, por adversidades, por situações que nos pegam desprevenidos. Então isso causa perplexidade, isso causa agonia. A gente gosta de ter controle, a gente gosta de ter explicação para tudo. Os filósofos já se debateram há muito sobre o tema, diversas e diversas obras. Psicólogos já escreveram sobre o sentido da vida. E Hollywood algumas vezes já visitou essa temática. Uma delas, talvez o melhor filme de Tom Hanks, chamado Forrest Gump. Forrest Gump não era nenhum gênio. Na verdade, era conhecido por suas limitações, por suas dificuldades. E, ainda assim, Forrest Gump, involuntariamente, vivenciou diversas experiências na vida dele que o tornaram famoso. Podemos citar aqui a ocasião em que Forrest Gump ensina a Elvis Presley o seu famoso gingado, a sua famosa dança. Forrest Gump involuntariamente se torna um jogador de tênis de mesa a ponto de competir mundialmente. Forrest Gump conhece diversos presidentes que fizeram a história dos Estados Unidos no século XX. Forrest Gump marcou e inicializou diversos movimentos culturais, sociais nos Estados Unidos. E isso sem saber porquê, sem saber o sentido. O filme começa com Forrest Gump sentado no banco de uma praça e encontra uma pena voando ao acaso que para no seu colo. Algo muito simbólico para quem conhece um pouco da história do cinema. E ele está ali no banco de uma praça com uma caixinha de chocolate que ele distribui para quem senta ao lado dele. E ele sempre puxa assunto com a seguinte frase: a vida é como essa caixa de bombom, a gente nunca sabe o que vem a seguir. A vida, a temática de Forrest Gump é marcada justamente por essa aleatoriedade, de não sabermos o sentido, o porquê da vida. Tanto é que Forrest ele tem um pedido de casamento recusado por sua amada Jenny, e ele simplesmente se levanta e começa a correr. Corre, corre, corre. Passa 3 anos e meio correndo pelos Estados Unidos. Daí aquela famosa frase, né? Corre, Forrest. E aí alguém pergunta para ele, mas afinal de contas, por que você gosta tanto de correr? Ele fala, eu não sei. Eu só levantei e estou correndo. Não sei o sentido da vida, eu não sei por que as coisas acontecem. Isso muitas vezes acontece conosco, filhos de Deus. Passamos por situações que nós não entendemos o porquê que aquilo acontece com a gente. Por que nós estamos vivenciando determinada situação, determinado problema? O que a gente fez para merecer isso? Isso aconteceu também na história do povo de Israel, no livro de Êxodo. Nós vemos aqui alguns sermões atrás que Moisés recebe a incumbência de ir a Faraó com as boas novas de libertar o povo de Israel das mãos opressoras de Faraó. Então Moisés vai rumo a Faraó, todo animado, e recebe uma porta na cara. Não deixarei o povo ir. O povo recebe aquela notícia, caramba, Moisés chegou, finalmente nossa libertação está à vista. E o que acontece? Trabalho dobrado. Por quê? Sinais são feitos, milagres são realizados e Faraó endurece o seu coração. Por quê? Mas finalmente o povo é libertado das mãos de Faraó e vai rumo à terra prometida. O que eles encontram? Mar Vermelho. Agora morremos. Por quê? Mas aí Deus faz um caminho em meio ao mar e o povo é libertado rumo à sua terra prometida. O que eles encontram? Um belo deserto árido à frente. Por quê? Não entendemos o sentido da vida, não entendemos o porquê que as coisas acontecem. Mas nesse texto nós vamos ver que, por trás de toda suposta aleatoriedade, existe uma mão poderosa do Senhor que escreve a nossa existência, que escreve a nossa história e que há um sentido de fato que nós podemos entender.
Esse texto que nós lemos começa com uma genealogia que parece deslocada aqui do texto, do contexto, mas não é bem assim. A genealogia era bem vista pelos hebreus, sobretudo quando entendemos que Moisés e Arão, homens destinados a uma missão específica, têm a sua legitimidade para tanto. Nós vemos aqui nessa genealogia que ambos, Moisés e Arão, são filhos de Abraão, são filhos da aliança, fazem parte do povo de Israel. Não somente isso, mas eles descendem de Levi. Então eles tinham legitimidade, eles tinham as condições, as credenciais para ser povo de Deus, para ser filhos da aliança, do povo de Israel, para realizar a missão do Senhor. Então aqui nós vemos no versículo 28 a 29, no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Irmãos, nós lemos aqui que Moisés ele levantou algumas objeções relacionadas à sua capacidade de falar frente a Faraó, mas nesse versículo a gente já percebe que o Senhor ele antecipa o que Moisés falaria, as objeções levantadas, e ele fala assim: Moisés, eu sou o Senhor. O que você encontrará de dificuldade, as suas limitações, as suas objeções não me interessam. Eu sou o Senhor. Irmãos, é com essa verdade que nós devemos nos apegar na tarefa evangelística da igreja. Muitas vezes a gente se fia na nossa capacidade de dialogar, na nossa retórica, nos nossos conhecimentos. Passamos anos nos debruçando sobre filosofia, sobre psicologia, estudando apologetas. E a gente se frustra simplesmente porque não conseguimos pregar o evangelho da maneira que a gente gostaria, ou quiçá que não surtiu os efeitos que a gente gostaria que tivesse surtido. Só que, irmãos, o Senhor ele fala aqui: eu sou. Não depende de nós, não depende da nossa capacidade, depende única e exclusivamente da vontade soberana de Deus em salvar. O profeta Isaías fala que a palavra lançada ela não volta vazia. E isso não é por conta do nosso braço, da nossa força. Isso vem de Deus. Eu sou o Senhor. E é interessante, irmãos, que Deus ele se revela aqui a Moisés pelo seu nome real. Eu sou o nome de Deus. O nome, na cultura antiga, na cultura hebraica, ele não significava apenas algo bonito, como nos nossos dias. A gente acha o nome bonito e a gente dá aos nossos filhos. Não, o nome ele simbolizava a personalidade. Quem aquela pessoa era? Era construído com base em seu nome. E quando a gente vê aqui no hebraico esse texto, o nome de Deus, ele é uma composição do verbo ser nos seus três tempos: fui, sou e serei. Então, quando esses três tempos eles são compostos, ajuntados, eles formam o nome de Deus. Irmãos, quer saber quem Deus é? Deus é aquele que foi, Deus é aquele que é, e Deus será eternamente. Deus é memória, Deus é presença e Deus é providência. Deus é aquele que foi. E daí a importância de lermos as Santas Escrituras, de entendermos quem Deus é, de estudarmos os feitos de Deus na história, da história da redenção. O pastor Joel falou aqui no início do culto, hoje é o domingo da Trindade, onde nos lembramos que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Precisamos conhecer os feitos, os atos de Deus na história, para que não dependamos apenas de uma experiência no presente. Muitos irmãos desconhecem quem Deus é, desconhecem a história da redenção, a narrativa bíblica, e dependem apenas de experiências sensoriais do presente. Ah, eu fui no culto, mas hoje eu não senti a presença de Deus, não senti aquele arrepio, não senti aquela emoção. Irmãos, Deus é aquele que foi, e nós lemos sobre a palavra de Deus que Deus é aquele que veio, que libertou o povo, que conduziu o povo rumo à terra prometida, que livrou o povo de Israel, que enviou o seu Filho à terra para nos salvar. Esse é o nosso Deus, o Deus que foi. Mas Deus não é apenas o Deus que foi. Deus é o Deus que é. Deus é presente, é presença nos nossos dias. Não existe um Deus no Antigo Testamento, um Deus no Novo Testamento totalmente diferente, e um Deus hoje. Um Deus que nos legou à aleatoriedade. Um Deus que no passado ele atuou, ele criou o mundo, mas hoje em dia ele deixou-nos ao léu. Não, Deus é o Deus que nos ama. Deus é o Deus de amor,
O Deus Filho é o Deus da graça, o Deus Espírito Santo é aquele que nos consola, que nos conforta, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo e que ainda nos dias de hoje atua em nossos corações, em nossas vidas. Deus foi, Deus é e Deus será eternamente. Kierkegaard dizia que a vida ela só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Devemos ter a compreensão da totalidade de quem Deus é, irmãos. Deus é o que foi, Deus é o que é, mas Deus é o que será eternamente. Nos nossos dias, nós muitas vezes nos deparamos com cristãos que sabem quem Deus foi, sabem que Deus continua atuando, mas parece que se esqueceram que há um porvir, que há uma vida eterna na presença do Senhor a ser gozada. E então fazem dessa terra, fazem dessa estrutura terrena o seu céu, a sua vida eterna. Consideram sua família a sua eternidade, consideram seu trabalho, consideram sua condição financeira, social a sua vida eterna. Mas, irmãos, como cristãos que conhecemos aquele que era, aquele que é e aquele que será, nós devemos viver com os nossos pés na terra, mas os nossos olhos na eternidade. Não podemos, irmãos, nos esquecer dessa realidade que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Não podemos nos esquecer dessa realidade bendita que muito em breve estaremos juntos na ceia do Cordeiro, junto com os nossos irmãos, adorando eternamente o nosso Senhor Todo-Poderoso. Nos versículos 6 a 30, a 7 e 3, irmãos, nós lemos aqui a objeção de Moisés quanto à sua fala. Nós não sabemos, de fato, no que consistia essa objeção de Moisés falar que ele não falava muito bem. Não sabemos se é uma gagueira, não sabemos se ele tinha a língua presa, nós não sabemos. Mas o fato é que Moisés levantou essa objeção diante de Deus. E muitas vezes, numa leitura um pouco apressada, nós acusamos Moisés de falta de fé, de certa desobediência a Deus. Mas o fato, irmãos, é que Moisés, muito embora tenha passado 40 anos recebendo uma educação formal no Egito, de Faraó, os últimos 40 anos de Moisés foi no deserto sendo um humilde pastor. E agora esse homem estava sendo instado a comparecer à corte de Faraó, o homem mais importante no mundo antigo. Um homem que poderia muito bem matar Moisés simplesmente por ele aparecer diante dele. Quem não sentiria medo, irmãos? Essa incapacidade que Moisés coloca, ele derrama diante do Senhor, não é necessariamente uma falta de fé, uma incredulidade, uma desobediência. Na verdade, Jeremias, quando ele recebe sua missão na parte do Senhor, ele fala: Senhor, eu não sei falar, eu sou só uma criança. Homens que derramaram diante do Senhor a sua incapacidade e que contavam exclusivamente com a graça de Deus, e não seus méritos, e não a sua força, e não a sua capacidade. Na história da igreja, nós vemos diversos e diversos exemplos. Agostinho, que relutou em cumprir sua missão na Inglaterra. Ambrósio, que relutou em ser bispo em Milão. Anselmo, que relutou em assumir a liderança da igreja nos maus dias de Rufus. O apóstolo Paulo, que fala: Senhor, me cura desse espinho na carne. Mas o que precisamos ouvir quando nos deparamos com a nossa própria incapacidade é o que Paulo ouviu. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Talvez a sua incapacidade não seja como a de Moisés, uma dificuldade na fala. Talvez você nem mesmo consiga continuar na caminhada, está difícil. Mas precisamos ouvir da parte de Deus o que esses homens ouviram, irmãos. É a graça de Deus, é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E algo muito interessante nesse texto, irmãos, porque Moisés ele fala a Deus, ele derrama diante do Senhor a sua incapacidade. O Senhor poderia muito bem ter curado Moisés. Ah, Moisés, é essa a sua questão? Então pronto, seja curado. Mas em vez de Deus curar Moisés, ele lhe estende uma mão amiga. Em vez de Deus curar Moisés, ele se apresenta um irmão. Irmãos, olha que bênção. Muitas vezes, a nossa resposta de oração, a solução para a incapacidade, para a dificuldade que passamos, está no nosso lado.
está no nosso irmão. Muitas vezes, a resposta que precisamos está nos nossos irmãos. E aqui é algo que precisamos pensar, principalmente para quem despreza a vida em igreja, a vida em comunidade. Porque, irmãos, muitas vezes só de estarmos aqui e olharmos para alguém e conversarmos com alguém, aquilo já é uma resposta de Deus para o nosso coração, aquilo já acalenta, já nutre a nossa fé. Ah, mas eu não gosto de igreja, eu venho na igreja e ninguém fala comigo, eu entro, saio, ninguém fala comigo. Irmão, fala com alguém então. Se apresenta, eu sou fulano, tudo bem? Como é que você está? Ele não está aqui hoje, mas quando eu e Nayara chegamos aqui na igreja, o João Monteiro recebeu a gente assim. Ele falou, cara, vamos comer uma pizza na Vero. E aquilo fez com que a gente fosse bem recebido, a gente fosse bem acolhido e a gente ficou. Percebe? Chama alguém para comer, irmãos. Ah, ninguém fala comigo? Fala com alguém, convida. Hoje tem cantina? Chama para comer na cantina. Irmão, eu posso te contar um testemunho? É a comunidade, irmão, é vivência em corpo, em família. Moisés passou por isso, não uma nem duas, mas diversas vezes. Há determinada situação que Moisés, o povo de Israel estava numa guerra e o povo só prevaleceria diante do inimigo se Moisés continuasse orando com as mãos estendidas. E a mão cansa, irmãos. A mão cansa. Você fica aqui 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos você não aguenta mais. Só que quem tinha do lado? Arão e Ur para sustentar as mãos de Moisés. É aqui, irmãos, é em comunidade, é em família da fé, que muitas vezes nós sustentamos as mãos de alguém, mas muitas vezes nós somos os sustentados. O cantor cristão Sérgio Lopes, poeta, ele tem uma música que ele fala assim: as mãos que você hoje ajudar a levantar vão aprender a amar e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. Então, irmãos, precisamos vivenciar comunidade, precisamos vivenciar a família da fé, porque muitas vezes é aqui que nós recebemos a resposta, o milagre que o Senhor nos ordenou. Então Moisés ele tinha dificuldade em falar. O que Deus manda? Seu irmão para poder falar diante de Faraó. Isso fala do corpo de Cristo, da funcionalidade do corpo de Cristo, onde cada um tem um dom, cada um tem uma função dentro do corpo. Nós temos o cabeça, que é Cristo, mas um pega, o outro anda, um fala. Todos nós vimos isso com a juventude há pouco tempo. Paulo fala em Efésios que todos nós temos um dom a ser exercido em prol do trabalho, em prol da função dentro da igreja. Precisamos trabalhar, precisamos exercer os nossos dons. Ah, talvez você não saiba falar bem. Tem o dom de misericórdia. Sabe, tem o dom de organizar, de administrar. Precisamos exercitar, irmãos. E como é que a gente faz isso? Vivenciando a vida em igreja. Quer descobrir qual é o seu dom? Quer descobrir qual é o seu talento? Quer descobrir sua aptidão? Viva a vida em igreja, irmãos. Ah, talvez eu descubra que eu gosto de dar aula para criança. Talvez eu descubra que eu tenho uma aptidão para música. Talvez eu goste de organizar uma saída. Talvez eu goste de evangelizar. Exerça o seu dom, irmãos. Igreja de Cristo é isso. Um tem um dom, outro tem outro. Um tem uma aptidão, outro tem outra. Mas o importante é que nós trabalhemos, cumpramos a missão que o Senhor nos deu, o Senhor nos legou. E algo também interessante que nós vemos no versículo 1 do capítulo 7, fala assim: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó. A expressão em hebraico aqui, eu te constituí como Deus, é eu te constituí como Elohim, o Deus Todo-Poderoso. O que é isso? Será que Moisés foi temporariamente colocado numa condição de Deus? Será que Moisés foi divinizado? Não é bem isso. Na verdade, Moisés era um representante do Senhor. Tanto que no versículo 2, Deus vai falar: você vai falar tudo o que eu falar. Moisés era um representante. Mas era mais do que um simples representante. E para a gente entender o contexto, o porquê disso, precisamos voltar para a cultura egípcia. Naquela cultura, os egípcios eles tinham um deus chamado Horus, um deus que era representado com a cabeça de falcão. E a cabeça de falcão, a figura do falcão, representa a estabilidade, o bom governo, a administração. E Faraó, naquele contexto, ele era a personificação do deus Horus.
Ele era a representação do deus Horus. Então, o que Faraó fazia era o que o deus Horus fazia. O que Faraó falava é o que o deus Horus falava. Os rituais que Faraó participava eram ordenados pelo deus Horus. Tanto é que quando Faraó morria, a mitologia, a crença, é que Horus ele desencarnava daquela pessoa, era recebido por Osíris no além, e quando um novo faraó ascendia, Horus novamente se encarnava. Então temos que Faraó era a personificação, era a encarnação do Horus vivo. Agora, quando Deus fala para Moisés, você será como Elohim, o povo egípcio passou a conhecer não um simples representante de Horus, mas aquele que era representante do Deus vivo. Aquele por intermédio de quem todos os deuses do Egito cairiam ao chão. Então, quando nós lemos aqui nesse contexto que Moisés ele se encontrava com Faraó, não era um simples encontro entre dois homens, irmãos. Era um encontro entre Elohim, o Deus vivo, e o Deus pagão Horus, que logo seria colocado ao chão. Quando Deus se encontra com Horus, que representava a estabilidade, o bom governo, Deus inverte as coisas. Deus bagunça totalmente a lógica, a compreensão dos egípcios, para eles entenderem que Horus não comandava. Quem era o Deus absoluto, o Deus criador, o Deus que de fato governa, e a estabilidade vem apenas do Senhor. Então nós já começamos a entender, a vislumbrar que as coisas não são aleatórias, que tudo há um motivo, que tudo há uma razão, por mais que nós temporariamente, momentaneamente não entendamos, irmãos. Mas há beleza no desenrolar dos fatos, na narrativa da redenção. Mas afinal de contas, qual era o motivo dessa oposição? Por que Deus endureceu o coração de Faraó para não libertar o povo? Qual o motivo, irmãos? Porque quanto mais o coração de Faraó era endurecido, Deus respondia com sinais e maravilhas. Quanto mais Faraó era instado pelo próprio Deus a prender o povo, Deus respondia com sinais e maravilhas. Faraó, no capítulo 5, versículo 2, o presbítero Carlos pegou aqui semana passada, ele faz uma pergunta: quem é Yahvé para que eu o obedeça? E essa pergunta ela ecoa, irmãos. Quem é Yahvé? Pois agora o próprio Deus ele responderia a essa indagação de Faraó. Ah, então você quer conhecer quem eu sou? Tudo bem, eu vou me revelar agora a você com meus sinais, com meu poder, com minhas maravilhas, com minha soberania. Faraó e o povo conheceriam quem de fato era o Deus Yahvé, o Deus Elohim. Paulo fala, na verdade, irmãos, em Romanos, que Faraó ele foi levantado como uma resistência. Moisés ele foi todo empolgado e se deparou com uma resistência. O povo ficou animado com as boas novas e se deparou com uma resistência. Às vezes na vida, irmãos, a gente adota algumas fórmulas, a gente adota alguns planos. Ah, eu vou estudar para concurso, eu vou passar para o concurso, depois eu constituo uma família, e aí eu faço isso, viajo, faço planos, eu me aposento aos 40, 50 anos, e aí quando a gente foi ao chão, a resistência vem forte. A gente não passa no concurso, não encontra alguém para casar, e tudo vai pelo buraco. Irmãos, quando a gente se depara com a Bíblia, quando a gente se depara com a história da redenção, a gente vê que é na resistência que o Senhor opera grandiosamente coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque Deus é glorificado não do jeito que a gente quer. Deus é glorificado do jeito que Ele mesmo quer. E a gente muitas vezes não entende, mas o fato é que Deus é glorificado da maneira que Ele mesmo deseja. E é por isso que quando a gente encontra resistência, é por isso que quando a gente encontra oposição, a gente não pode achar que a vida é um absurdo, como diria Jean Paul Sartre. A vida não é um absurdo, irmãos. A vida tem um sentido, a vida tem um propósito, que é a glória do Senhor em todas as coisas, inclusive no nosso sofrimento e inclusive na resistência a que muitas vezes somos submetidos. E no versículo 4 do capítulo 7, com tudo isso, Faraó ainda assim não ouviu
a mensagem de Moisés e não deixou o povo ir. Só que algo muito interessante, irmãos, percebam o versículo 4. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos. Irmãos, o povo de Israel não sairia simplesmente por conta de uma mensagem de Moisés. O coração de Faraó estava endurecido. Então era necessário que o Senhor colocasse ele mesmo a sua mão e arrancasse o povo das mãos de Faraó. Muitas vezes, irmãos, a história da nossa vida é como isso aqui. É Deus arrancando situações, é Deus nos arrancando de diversos lugares e a gente não entende. Mas há uma mão poderosa que governa todas as coisas. Na verdade, a nossa história de salvação é isso aqui. Irmãos, não fosse a boa e poderosa mão do Senhor, nós nunca ouviríamos a palavra e de bom grado falaríamos assim: ah, que coisa maravilhosa, eu aceito a Jesus, eu vou abandonar a minha vida de pecados. Não, era necessário que o Senhor colocasse a sua mão. Na verdade, não apenas a sua mão, era necessário que o Senhor entrasse no tempo, no espaço, na nossa história, encarnasse pele, osso, sangue, vivesse as nossas dores, cumprisse cabalmente a lei do Senhor e se sacrificasse como uma oferta perfeita e final por nossas vidas. Essa é a nossa história de salvação, meu irmão. O Senhor, ele colocou a sua mão e nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim somos nós, irmãos. A nossa salvação não é mérito nosso, a obra de salvação é graça, é amor do Senhor sobre nossas vidas. E no versículo 5, Deus começa a descortinar os motivos pelos quais o povo de Israel estava passando por aquela resistência. Os motivos pelos quais Moisés encontrou a oposição de Faraó. E ele fala assim: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Irmãos, o Egito naquela época era simplesmente a maior monarquia. Os portentosos deuses do Egito eram conhecidos de todos como os maiores deuses. O Egito naquela época estava vivendo o resplendor de toda a glória. Então, quando o Senhor coloca a sua mão e destrona Faraó, coloca a cabeça de Horus ao chão, ele está se revelando aos egípcios, não apenas aos egípcios, mas a todo mundo como o único, suficiente Senhor Criador e Deus poderoso. Então Deus descortina os motivos que até então estavam apenas como vestígios, como vislumbres da verdade, dos motivos pelos quais aquele povo estava passando por tudo isso. O Senhor, ele se faria conhecido aos egípcios e a todo o mundo. E algo também muito interessante, irmãos, que acontece aqui nos versículos 6 a 7. Deus ele fala tudo aquilo para Moisés, para Arão, e aquilo poderia soar como algo muito difícil, extremamente penoso, a ponto de Moisés falar: olha, Senhor, eu entendi, eu compreendi quais são esses motivos, mas olha, é uma tarefa muito grande, não dá para mim não. Só que não é isso que o texto diz, ele fala que assim fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus, o Senhor coloca a sua mão, destrona as nossas vidas do reino das trevas, nos coloca no reino do Filho do seu amor, nos dá a salvação, nos dá o Espírito Santo de Deus, temos a promessa de redenção. Para quê? Para a gente viver uma vida a bel prazer? Para a gente cumprir apenas as nossas tarefas, os nossos trabalhos? Para a gente viver uma vida sem propósito? Não. Para obedecer à vontade de Deus. Somos salvos para isso, irmãos, para cumprirmos a vontade de Deus. Diferente de algumas religiões e até mesmo de algumas tradições cristãs, nós não obedecemos por medo. Se não fizer a vontade de Deus, vou perder minha salvação. Não. Nós obedecemos a Deus como uma resposta em gratidão a tudo o que o Senhor faz por nós. O Senhor nos salva, o Senhor nos tira das amarras de Faraó, de Satanás,
para que nós possamos viver uma vida em gratidão, em adoração e obediência à palavra revelada do Senhor. E não apenas isso, perceba bem que Moisés ele faz isso, ele obedece a Deus com 80 anos. Irmãos, não existe idade para vivermos uma vida em obediência total à vontade de Deus. Não existe quem seja tão novo e quem seja tão velho para colocar a sua vida, inclusive, em risco, se necessário, para obedecer, para cumprir a vontade de Deus. O rei Josias era um adolescente, como vocês, quando foi chamado por Deus para governar o povo de Israel. Moisés ele tinha 80 anos, Josué, Calebe, anciãos, que cumpriram a vontade de Deus, porque o Senhor, antes de tudo, ele fala assim: eu sou. Então não é a força, não é quem corre, não é a capacidade, não é a habilidade. É por isso que nós podemos colocar a nossa vida à disposição. Porque, antes de tudo, nós ouvimos a voz que fala assim: eu sou. Jesus Cristo, quando ele institui a grande comissão, ordenando aos seus discípulos que eles deveriam ir em todo mundo pregando o evangelho, antes de falar isso, Jesus fala assim: olha, toda autoridade me foi dada. Uma vez mais nós ouvimos essa voz ecoando: eu sou. Tudo que nós fazemos, irmãos, fazemos na força do Senhor. E no versículos 7 a 9, já encaminhando para o final desse texto, o Senhor orienta Moisés que quando o faraó pedisse um milagre, Moisés e Arão deveriam jogar o cajado deles, o bordão, ao chão, para que aquele cajado, aquele bordão se transformasse numa serpente. Na verdade, no hebraico, é mais possível que não seja apenas uma serpente, mas um réptil, um animal maior, como, por exemplo, um crocodilo. Não sabemos ao certo, mas o fato é que o cajado, o bordão, seria jogado ao chão e seria transformado em uma serpente. E aí, Faraó ele chama os seus magos, os seus feiticeiros, que replicam aquele milagre, que fazem uma cópia daquele milagre que Moisés e Arão fizeram. Porque isso aqui, irmãos, é o intento de Satanás. Satanás, em toda a trajetória, ele quer ser igual a Deus. E ele quer imitar os feitos de Deus. Só que, irmãos, o que marca esse texto não é simplesmente que um cajado, um bordão foi lançado ao chão e virou a serpente, mas o fato de que a vara, o bordão de Arão, devorou o bordão dos magos, dos feiticeiros. Isso aqui antecipa o que acontece em Apocalipse, irmãos. A vitória do Cordeiro de Deus, do leão da tribo de Judá, sobre o império, sobre o reino das trevas. E é interessante notar que o texto não fala que a serpente de Arão devorou a dos magos, não. Falam que o bordão devorou o outro. Isso porque o cajado, o bordão, ele representava autoridade, representava poder. Então, quando nós lemos esse relato, esse trecho, é Deus deixando claro, é Deus escancarando as portas da verdade e nos falando que o poder, o governo, não é de Satanás, o governo é de Deus. As forças do Senhor derrubam, suplantam o poder das trevas, irmãos. E na mentalidade, na concepção religiosa egípcia, havia uma ideia de opostos reconciliados. Os egípcios acreditavam que não havia tese e antítese, certo e errado, mas havia uma combinação. Isso era representado, por exemplo, na realeza, quando o faraó, usando o seu chapéu, usando as suas indumentárias, tinha o alto e o baixo Egito. Faraó era o senhor, era o rei do alto e do baixo Egito. Havia uma batalha contínua de Horus e Sete, só que uma batalha contínua, onde os opostos estavam reconciliados. Só que, irmãos, quando nós lemos esse texto, Deus nos ensina que não existe opostos reconciliados, não, irmãos. O poder do Senhor, ele suplanta, ele derruba, ele vence o império das trevas. Não existe essa ideia de hoje que nós temos tese, antítese e uma combinação entre esses dois termos gerando uma síntese. Certo, errado
e uma verdade relativa. Não, irmãos. O que existe é certo e errado. E o poder do Senhor, ele suplanta, ele derruba, ele vence o império das trevas, como nós lemos nesse texto aqui. E por fim, irmãos, no versículo 13, mesmo diante disso tudo, Faraó ele permanece com o coração endurecido. Por quê? Por quê? No final do filme Forrest Gump, ele novamente encontra uma pena voando. E aí ele faz o seguinte questionamento: será que a nossa vida ela tem um destino, de fato? Ou as coisas acontecem sem qualquer razão, como essa pena voando? Irmãos, quando nos depararmos com oposições, com resistências, quando mesmo diante do milagre o coração de Faraó continuar endurecido sem libertar o povo, que possamos, irmãos, entender que há um motivo, que há uma mão que governa, que há uma frase, uma sentença que ecoa em nossos corações dizendo: eu sou. Que mesmo quando vivenciarmos situações, adversidades, lutas, que não venhamos a nos entregar no absurdo da vida, na aleatoriedade de todas as coisas, mas que venhamos a compreender de fato que o Senhor, Ele governa as nossas coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas trabalham em conjunto para o bem dos que amam ao Senhor e para a glória do seu nome. Algumas aplicações para a gente encerrar. A primeira é que transformar o bordão em serpente é encenar o drama da doutrina. Quando um cajado se transforma em serpente, aquilo era um ato que encenava uma verdade da soberania de Deus sobre Faraó, sobre os deuses egípcios. Irmãos, assim também precisa ser a nossa vida. A nossa vida deve ser uma encenação do drama da doutrina do Senhor. Quando o Faraó se questiona quem é Yahvé, as pessoas nos nossos dias continuam a se perguntar: quem é Deus? Quem é o Senhor? Irmãos, nós temos essa resposta. Nós temos essa resposta, quem é o Senhor? E precisamos encenar, precisamos dramatizar isso em nossas vidas. Se Deus é aquele que chama um povo e liberta esse povo das amarras de Faraó, precisamos em nossa vida encenar essa verdade, que somos um povo liberto das trevas. E é por causa disso que nós não mentimos mais, que nós não furtamos mais, que nós não nos entregamos mais à perversidade, à corrupção, porque somos um povo liberto das amarras de Faraó. E um povo livre, ele não volta para o pecado. Se nós sabemos que Deus é aquele que conduz o seu povo providencialmente, dia após dia, rumo à terra prometida, devemos também dramatizar essa doutrina, dizendo que nós não contamos com sorte, com acaso, com aleatoriedade, que não dependemos, em última instância, de política, de dinheiro, de promessa, de família, de status, mas que a nossa fé ela vem de Deus, irmãos. Precisamos vivenciar em nossa vida, em nossa carne, o drama da doutrina do Senhor. Segunda aplicação, irmãos. Deus quis, através da resistência de Faraó, como nós lemos em Êxodo capítulo 9, que o seu nome fosse conhecido em toda a terra. E nós vemos o cumprimento disso, por exemplo, na história de Raabe, uma meretriz que não fazia parte do povo da aliança, não fazia parte do povo de Israel, mas que por ouvir os feitos de Deus no Êxodo, por ouvir o que Deus realizara através do povo de Israel, libertando da escravidão de Faraó, aquela mulher creu e foi considerada como membro da família do Senhor. O profeta Isaías ele fala assim: como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, se a intenção do Senhor nisso tudo, como acabamos de ver, é que o seu nome se torne conhecido, nós somos o meio, nós somos o canal para falarmos às pessoas as maravilhas de Deus. Nós somos os canais para contar desse Deus do Êxodo, do Deus que liberta,
do Deus que endurece o coração de Faraó para que o seu nome fosse glorificado, do Deus que conduz o seu povo rumo à terra prometida, do Deus que envia o seu único filho à terra para salvar todo aquele que nele crê. É por você, é por mim. Nós somos esse canal onde levamos o conhecimento do Senhor, da glória do Senhor às outras pessoas. Terceira aplicação, irmãos. No livro de Êxodo, é muito claro, é muito visível a doutrina da soberania de Deus. O mesmo Deus que é soberano para chamar um povo, para fazer uma aliança com aquele povo, ele é soberano para tirar esse povo da escravidão, ele é soberano para conduzir esse povo. Deus ele é soberano para perscrutar o nosso interior, para endurecer o coração de quem ele quer. Deus ele é soberano na natureza, a ponto de transformar um cajado em serpente. Deus ele é soberano. Mas ao mesmo tempo que Deus é soberano, nós lemos aqui, por exemplo, no versículo 13, que o coração de Faraó se endureceu. No versículo 14, no versículo 22, no capítulo 8, versículo 15, nós lemos que não foi apenas o Senhor que endureceu o coração de Faraó, mas Faraó quem endureceu o seu coração. Então, se de um lado nós temos que Deus é soberano, do outro temos que nós somos responsáveis por nossos atos. Temos a responsabilidade humana e a soberania de Deus lado a lado. Então não é porque Deus é soberano que você vai pecar, que você vai agir do jeito que você bem entender. Quanto mais nós nos distanciamos dessas verdades, irmãos, quanto mais nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor e obedecer, o nosso coração se endurece, a nossa mente é cauterizada. Então precisamos, irmãos, nos render a essa verdade do Senhor. Nas mãos de quem que estamos hoje em dia? Nas mãos de quem que estamos? Nas mãos de Faraó, do pecado, de uma vida de escravidão? Ou nas mãos do Senhor que nos libertou, que nos chamou para glorificarmos o seu nome? E por fim, irmãos, talvez toda essa história, todo esse enredo, seja muito bonito na teoria. Pois o coração de Faraó foi endurecido, o nome do Senhor foi glorificado, o povo foi liberto das garras de Faraó, mas na prática isso seja difícil. Mas na prática, quando a luta vem, quando o problema vem, quando a gente se depara com o desemprego, com a morte, com os nossos planos sendo jogados ao chão, isso bata com vontade, isso seja difícil de engolir. Mas a verdade, irmãos, é que os cisnes cantam mais docilmente quando sofrem. Os lírios do campo exalam a sua mais doce fragrância quando apertado entre os espinhos. Alguns dizem que as árvores, em alguns lugares, elas crescem, se tornam portentosas, mas não produzem frutos, porque ali não há inverno. Sabe, irmãos, às vezes o inverno da vida, a noite escura da alma, vem aqui para que possamos produzir frutos. Tiago ele vai dizer, irmãos, tende por motivo de grande alegria, de grande felicidade, quando passardes por diversas provações. Por quê? Qual o motivo? Porque isso produz fruto, irmãos. A nossa fé é provada e a gente adquire perseverança. Para quê? Para que andemos retamente diante do nosso Deus. Para que possamos obedecer à vontade de Deus. Seja com 13, 14, seja com 80 anos. Irmãos, quando fomos provados, quando a noite escura da alma bater, lembre-se disso, irmãos. A nossa vida não é uma pena que voa com o vento. A nossa história, inclusive nos momentos de sofrimento, é escrita pelas mãos do Deus poderoso. Quando a luta vier, quando a dificuldade vier, não faça como Forrest Gump, correndo sem direção. Corra para os braços do nosso Deus Redentor. Que Deus nos abençoe.